Esther. Esther Hadassa. Capítulo 5. No terceiro dia, Hadassa vestiu seus trajes reais, foi ao pátio interno da casa do rei e ficou esperando em frente à casa do rei. O rei estava na casa real, sentado no seu trono real, de frente para a entrada. Assim que o rei viu a rainha Hadassa parada no pátio, ela achou favor aos seus olhos, de modo que o rei estendeu a Hadassa o cetro de ouro que tinha na mão. Hadassa então se aproximou e tocou a ponta do cetro. O rei lhe perguntou: O que houve, rainha Hadassa? Qual é a sua solicitação? Até a metade do meu reino eu lhe darei. Hadassa respondeu: Se for do agrado do rei, que o rei venha hoje com Amã ao banquete que lhe preparei. Então o rei disse: Digam a Amã que venha depressa, conforme Hadassa pediu. De modo que o rei e Amã foram ao banquete preparado por Hadassa. E quando bebiam vinho, o rei disse a Hadassa: Qual é o seu pedido? Ele será concedido. Qual é a sua solicitação? Até a metade do meu reino eu lhe darei. Hadassa respondeu: Este é o meu pedido e a minha solicitação. Se eu achei favor aos olhos do rei, e se for do agrado do rei conceder o meu pedido e atender a minha solicitação, então que o rei venha com Amã ao banquete que lhes darei amanhã. E amanhã responderei à pergunta do rei. Naquele dia, Amã saiu de lá contente e com o coração alegre. Mas, quando viu Mordecai no portão do rei e notou que ele não se levantou nem tremeu diante dele, Amã ficou muito furioso com Mordecai. No entanto, Amã se controlou e foi para casa. Então mandou chamar seus amigos e Zeres, sua esposa. Amã se gabou da sua honrosa riqueza, dos seus muitos filhos e de como o rei o havia promovido e engrandecido, colocando acima dos príncipes e dos servos do rei. Amã acrescentou: Além disso, a rainha Hadassa convidou somente a mim para acompanhar o rei ao banquete que ela havia preparado. E eu fui convidado para estar com ela e com o rei novamente amanhã. Mas nada disso me satisfaz enquanto eu continuar vendo Mordecai, o Ialdi, sentado no portão do rei. Então Zeres, sua esposa, e todos os seus amigos lhe disseram: Mande preparar um madeiro de 50 côvados de altura. E peça ao rei logo pela manhã que Mordecai seja pendurado nele. Assim você poderá se alegrar no banquete com o rei. A sugestão agradou a Amã, e ele mandou preparar o madeiro. Esther. Esther Hadassa. Capítulo 6. Naquela noite o rei perdeu o sono. Por isso, ele mandou trazer o livro dos registros históricos daqueles tempos, e o leram para o rei. E viram que ali estava escrito que Mordecai havia denunciado Bigtana e Teres, 2 oficiais da corte do rei, porteiros, que haviam planejado matar o rei Assuero. O rei perguntou: Que honra e reconhecimento Mordecai recebeu por isso? Os assistentes pessoais do rei responderam: Nada foi feito por ele. Mais tarde o rei perguntou: Quem está no pátio? Era Amã quem tinha entrado no pátio externo da casa do rei, para lhe pedir que Mordecai fosse pendurado no madeiro que havia preparado para ele. Os assistentes do rei responderam: É Amã que está no pátio. O rei disse então: Mandem-no entrar. Quando Amã entrou, o rei lhe perguntou: O que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã disse no coração: A quem o rei desejaria honrar mais do que a mim? Portanto, Amã respondeu ao rei: Para o homem a quem o rei deseja honrar, devem-se trazer vestes reais, que o próprio rei usa, e um cavalo em que o rei cavalga, e colocar na cabeça do cavalo um ornamento régio. As vestes do cavalo devem ser entregues aos cuidados de um dos príncipes mais destacados do rei, e terão de vestir o homem a quem o rei deseja honrar e fazê-lo cavalgar na praça da cidade. Deverão proclamar diante dele: Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Imediatamente o rei disse a Amã: Vá depressa pegar as vestes e o cavalo, e faça a Mordecai, o Ialdi, que está sentado no portão do rei, tudo o que você acabou de falar. Não deixe de fazer nada do que você falou. Então Amã pegou as vestes e o cavalo, vestiu Mordecai e o fez cavalgar na praça da cidade, proclamando diante dele: Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois Mordecai voltou ao portão do rei, mas Amã foi depressa para casa, chorando e cobrindo a cabeça. Amã contou a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos tudo o que havia acontecido com ele. Então seus sábios e Zeres, sua esposa, lhe disseram: Se Mordecai, diante de quem você começou a cair, é de descendência judaica, você não poderá vencê-lo. Você certamente cairá diante dele.
Enquanto ainda estavam falando com ele, chegaram os oficiais da corte do rei e imediatamente levaram Amã ao banquete preparado por Hadassa.